Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. 19 de julho de 2020. 16º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento de minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com rigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que fora dito por meio do profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia boa semente
é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Sabedoria, capítulo 12, versículos 13, 16, 18 e 19. Vamos iniciar com Sabedoria 12, 13. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Ou seja, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus vai nos julgar. Uma hora ou outra, nós seremos julgados por Deus. Ninguém vai escapar ao julgamento de Deus. E esse julgamento, nós acreditamos, nossa igreja, que será em 2 momentos. Vão ser 2 julgamentos, né? Primeiro, o julgamento particular, que vai ser logo após a nossa morte. Após a nossa morte, vamos nos apresentar diante de Deus para prestar contas de tudo o que fizemos aqui na terra, seja bom ou seja ruim. E o segundo julgamento é o julgamento universal, o julgamento final, que é o Apocalipse, a parousia, a segunda volta de Cristo, a volta definitiva. Aí vai acabar o mundo, vai acabar tudo. Entendeu? Então nós vamos ser julgados nesses 2 momentos. Os únicos que são julgados só uma vez, vão passar só por um julgamento, são se nós fomos privilegiados de ter a graça, né, de estarmos aqui quando Cristo voltar. Entendeu? Aí vai ser só um julgamento. Vai ser um julgamento para todo mundo, universal. Não vai ter julgamento particular nesse momento. Todo mundo vai ser julgado. De uma vez. Entende? E vai ser um julgamento tudo. O julgamento de Deus pode falar tudo, menos que vai ser injusto. Não. Vai ser um julgamento justo, porque Deus é a própria justiça, como a gente vê no próximo versículo agora. O julgamento de Deus nunca será injusto. Nunca. Ó, a tua força é o princípio da tua justiça. Versículo 16. Sabedorias 12, 16. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Ou seja, aqui nos diz que Deus domina sobre tudo e todos. O Senhor é o rei de tudo, o Senhor de todos. Ele domina. Não importa se você é ateu, se você é de outra religião que não seja o cristianismo, não importa, Deus domina sobre você, Deus é seu Senhor. Embora você não saiba, embora você não proclame isso, Deus não deixa de ser o seu Senhor. E vai te julgar um dia. Não importa se você acredita ou não. Você vai passar pelo julgamento de Deus. Olha, mas vai ser um julgamento indulgente. O que é um julgamento indulgente? Ó, sobre todos te faz com todos indulgente, é misericordioso. Um julgamento cheio de amor, cheio de compaixão, de misericórdia.
Não vai ser um julgamento carrasco, como alguns pensam, né? Não. Mas, embora Deus seja infinita misericórdia, Deus também é infinita justiça. Então não podemos achar que vamos... julgamento light, leve. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que a hora da misericórdia de Deus é agora. Agora nós temos que tomar posse da misericórdia de Deus na nossa vida. Porque depois que morrermos, não vamos mais poder fazer nada por nós. Aí nós vamos responder, vamos sacramentar tudo que fizemos aqui na Terra. Vai estar sacramentado. Não vamos poder fazer mais nada. Entende? Aí vamos estar diante da justiça, da santidade de Deus. E vamos ser julgados pela justiça de Deus. Que embora seja misericordiosa, não vai ser injusto. Ou seja, uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, que tem o conhecimento de Deus, mas vive uma vida completamente errada, longe de Deus, não vai acabar em pizza não, sabe? Não vai passar em branco não. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém não. A gente não pode julgar. Oi? Vão ser tudo crucificados. Não é isso que eu tô falando não. Morto, sepultado. Não é isso que eu tô falando não. Não é isso que eu tô falando não. Eu tô falando que Deus é amor, misericórdia, mas também é justiça. Nós não podemos abusar da misericórdia, do amor de Deus, para viver como quisermos viver e achar que vai acabar tudo certo, porque Deus é amor e misericórdia, entende? Mas Deus é indulgente conosco aqui, agora, na terra, agora, nesse mundo aqui. Quando a gente se arrepende, a gente busca Deus, a gente enxerga nossos erros, nossas culpas, nossa miséria e busca a misericórdia e o amor de Deus, Deus está lá sempre por nós. Agora, quando morrermos, não vai fazer mais nada. Aí vamos ser só julgados, vai ser só o julgamento. Entende? Isso que eu estou falando. Embora seja um julgamento misericordioso, vai ser um julgamento justo. Você não pode viver uma vida longe de Deus aqui na terra e esperar viver eternamente com Ele no céu. Uma vida longe de Deus, longe de tudo que tem relação com Deus, longe das coisas de Deus, e se enfiar no mundo, né? E fazer todas as coisas que o mundo faz e acabar tudo em pizza depois. Dizer que vai para o céu e viver eternamente com Deus. Sabe? Isso não é justiça de Deus, isso. Entende? Embora, como eu já disse outras vezes, há relatos e relatos e relatos dos santos e santos da nossa igreja, que pessoas que viveram uma vida completamente errada, longe de Deus, no final da vida se arrependeram verdadeiramente, genuinamente, nos últimos instantes de vida até, pediram perdão, clamaram a misericórdia do Senhor e estão salvos no purgatório. Entende? Porque Deus é infinito amor e misericórdia. Mas você ficar pensando que você vai viver uma vida completamente errada, vai chegar no fim da vida, vai se arrepender e Deus vai te perdoar, isso é tentar contra a misericórdia ou o perdão e o amor de Deus. Isso é um pecado gravíssimo também. Você tentar contra o amor e a misericórdia de Deus. Viver uma vida completamente errada, longe de Deus, porque Deus é amor e misericórdia. E eu vou viver uma vida completamente errada, porque Deus é amor e misericórdia. Não me interessa a igreja, não me interessa a Bíblia, não me interessa Deus, não me interessa nada. Deus vai me perdoar, porque Deus é amor e misericórdia. Entende? Isso é errado. O julgamento de Deus vai ser um julgamento justo. Agora, versículo 18. Sabedoria 12, 18. Julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Ou seja, olha, Deus fazia assim, ó, estala os dedos, o mal acaba. O mal acaba, extermina todo o mal da face da terra. Lembra que a gente estava falando sobre o mistério da iniquidade outro dia? Porque Deus permite o mal, porque Deus permite a iniquidade. Esse evangelho, ele revela muito sobre isso. A gente vai chegar lá. Deus tem um poder, todo poderoso, onipotente. É só, uma palavra, um estalar de dedos, e Deus extermina todo o mal da face da terra. Só um suspiro. Um sopro, e extermina todo o mal da face da terra. Entende? Quando quiseres. Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso agora? Porque ele é indulgente, como diz o versículo anterior. Ele é misericordioso.
Ele quer que todos se convertam, quer que todos sejam salvos. Entende? Porque se ele fizesse isso agora, muitas pessoas que são de Deus, pessoas boas, têm um coração bom, mas estão longe, estão, sabe, vivendo uma vida completamente errada, longe de Deus. Pessoas que chegaram até a ser batizadas, têm Eucaristia, têm até o Santo Crisma, mas estão afastadas de Deus. Entende? Deus quer que essas pessoas todas voltem. Não só essas pessoas, mas até quem não conhece Ele, quem vive na maldade, no erro, nas trevas, na mentira, essas pessoas se convertam também. Quem nunca teve conhecimento de Deus, quem nunca nada sobre Deus, se convertam também. Deus quer que todos se convertam. Desde o coração mais bom até o coração mais perverso, mais duro. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dele e se salvem. Versículo 19, Sabedoria 12, 19. Ó. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. O que eu acabei de falar. Deus concede o perdão aos pecadores, mas os pecadores têm que ir ao encontro do perdão de Deus. Os pecadores têm que se jogar na misericórdia do Senhor, se jogar nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que se arrepender, ter contrição de coração, arrependimento sincero e genuíno, e buscar, clamar a misericórdia e o perdão de Deus. Entende? Porque sem isso, a misericórdia e o perdão de Deus não vão servir de nada, infelizmente. Se a pessoa não tomar posse desse perdão, não tomar posse da sua salvação, não entende? Ir para a igreja, não adianta orar, não adianta nada. Isso é a mesma coisa de fogo dentro d'água. O que você está falando? As pessoas não se arrependerem de coração. Isso. Tem que ter arrependimento sincero de coração. Porque se a gente fizermos só práticas exteriores, né? Só ir na missa, só comungar, só ler a Bíblia, só orar, mas sem contrição, sem arrependimento, sem misericórdia, amor no coração, só da boca para fora, vamos virar fariseus, né? Vai ser uma religião farisaica, entende? Só de práticas exteriores. Mas o coração cheio de maldade, cheio de perversidade, cheio de julgamento com o próximo, cheio de julgamento com nossos irmãos e irmãs, entende? Isso seria uma prática farisaica. Isso não é religião de Jesus Cristo, é religião de Deus. Joio puro. Não é evangelho de Jesus Cristo isso. A gente vai chegar lá no joio e no trigo, a gente vai chegar lá. Agora vamos para o Salmo. Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Que a gente estava meditando agora na primeira leitura, né? Nosso Senhor, Deus é bom, Deus é clemente, cheio de clemência e é fiel. A fidelidade de Deus nunca tem fim. Nunca. Enquanto houver vida, enquanto houver esperança, Deus é bom, clemente, fiel conosco. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Todos cheguemos ao conhecimento de Deus. Todos cheguemos à contrição verdadeira e genuína do coração. Entende? Até o último suspiro de vida tem esperança. Nessa terra aqui, nesse mundo. Entende? Esperança de arrependimento, esperança de salvação. Porque Deus é amor, é paciência e é perdão. Amor, paciência e perdão. São características fortes de Deus. Inclusive, o perdão, a misericórdia, né, que o Diário de Santo Agostinho nos fala, o próprio Jesus Cristo nos revela, que esse é o maior atributo de Deus, a misericórdia. A misericórdia é o maior atributo de Jesus Cristo. O maior de todos. Não é o poder, não é a justiça. Não, é a misericórdia, é o perdão. Pensa comigo. Quantas vezes nós pecamos? Até gravemente, pecados mortais. Quantas vezes nós caímos? Quantas vezes? Nós vamos, nos confessamos e Deus nos perdoa. Quantas vezes? Pensa, quantas vezes? Entende? Porque Deus é infinito amor, infinita paciência e infinito perdão. Mas a paciência de Deus, um dia, ela vai acabar. É igual a mim então, né?
A minha tá acabando já. Todo mundo acaba a paciência. Todo mundo tem limite. O amor, ele é infinito. O amor nunca acaba. Em São Paulo nos diz que temos 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança vão passar, vão acabar, mas o amor nunca acabará. O que significa isso? A fé e a esperança vão acabar por quê? Porque quando morrermos, né, e se formos dignos de estar na glória de Deus, no céu, na eternidade, junto a Deus, não vamos mais precisar ter fé e esperança. Já estaremos no céu, gozando da eternidade, da glória de Deus, da face do Senhor. Entende? A fé e a esperança não vai mais ser necessária. Mas o amor vai permanecer para sempre. Entende? E quando a paciência de Deus vai acabar? Nos juízos, que eu falei, particular e no juízo final, no juízo particular e final. Porque quando morrermos, vamos ser julgados, entende? Aí não vai ter mais tempo para mudar de vida, não vai mais ter mais tempo para procurar o perdão, a misericórdia ou o amor, não vai ter mais tempo para você mudar de vida, procurar conversão sincera e real, sabe? A conversão é aqui, é agora. Quando morrermos, já era, não vai mais ter mais tempo de conversão, não. Entende? Aí vai ser só o julgamento. Claro, um julgamento justo, misericordioso, mas só o julgamento. Temos que buscar agora Deus. O tempo de buscar Deus é agora, é hoje. Não é amanhã, não. Entende? Porque não sabemos como vamos morrer. Não sabemos quanto tempo Deus nos deu aqui na Terra. Quanto tempo nós temos. Não sabemos. Só Ele. Só Ele sabe. Vamos meditar, segunda leitura agora. Romanos 8, 26 e 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Nós temos que ter em mente que nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos maus, somos até perversos, entende? Nós não somos nada, não podemos nada sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Porque o Espírito Santo de Deus vem em auxílio da nossa fraqueza. O Espírito Santo de Deus nos torna fortes. O Espírito Santo de Deus faz a gente poder fazer aquilo que a gente considerava impossível. Porque é impossível por nós mesmos. Somos fracos. Somos a fraqueza em pessoa. Sem o Espírito de Deus, nada podemos, nada somos. Então o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos nem o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Ou seja, nós somos tão miseráveis, mas tão miseráveis, tão pecadores, que nós não sabemos nem como nos relacionar com Deus. Nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. Não. Nós não sabemos nem orar, de tão miseráveis que somos. Não sabemos nem orar. É o próprio Espírito que ora em nós. Como? Através da oração em línguas, que é um dom carismático do Espírito Santo. Nós não entendemos o que oramos. Mas Jesus entende. É o próprio Espírito que ora em nós e Deus entende. Por que Deus entende? Porque, no próximo versículo aqui, além de ser onisciente, né? Porque é aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Ou seja, Deus penetra o íntimo dos nossos corações, o íntimo, o ínfimo, lá onde ninguém vai, ninguém entra, ninguém sabe, só Ele. Ele entra no íntimo dos nossos, nem mesmo nós sabemos o que se passa no Só íntimo ele. do nosso coração. E Só Deus sabe. Só Deus sabe. Entende? E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Ou seja, segundo Deus que o Espírito intercede. Segundo Deus.
Entende? Por isso que Deus entende tudo que nós oramos em língua. É o próprio Espírito orando através de nós. A oração em línguas. Por isso devemos orar em línguas. Ore em línguas. Ore, 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 ora. Orar em línguas. Porque o Espírito Santo orando em nós. Entendeu? É importante orar em todo momento. Sempre que possível. A todo momento. Orar em línguas. Não precisa orar com aquela alta. Senão você pode orar baixinho. Mas continua orando, orando, orando. Entendeu? O importante é orar. Não importa como. Alto ou baixo. O importante é orar. Orar em línguas. O Espírito Santo trabalhar em nós. Pedir o auxílio do Altíssimo, nos auxiliar. Vamos meditar agora o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje está lindíssimo. A parábola do joio e do trigo e a explicação. Mais duas outras parábolas junto no Evangelho. Então vamos explicar o que está acontecendo nesse Evangelho. Vamos meditar. A parábola do joio e do trigo. Jesus nos disse que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Aí quando o trigo cresceu, cresceu o joio junto com o trigo. E os servos, os empregados do dono da colheita, viram aquilo e foram avisar ao dono: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? O que houve? Como esse joio apareceu aí do nada? Aí o dono respondeu: algum inimigo fez isso. Isso é obra de algum inimigo. Então os servos perguntaram ao dono: Senhor, queres que vamos retirar todo o trigo? E o dono respondeu: não, porque pode acontecer que retirando o joio, o trigo vá junto também. Né? Retirando o joio, podem retirar o trigo por acidente. Eu não quero que nenhum trigo seja desperdiçado. Não quero que nenhum trigo se perca junto ao joio. E o que o dono disse? Deixai crescer ambos, e no dia da colheita, retirai todo o joio primeiro, amarrai-o em feixes e lançai-o ao fogo. E o trigo recolhei com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, e colocai-o no meu celeiro. Jesus nos explica essa parábola. Mas antes, vamos meditar as duas parábolas que estão nesse evangelho também. Peraí. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos explicar agora vamos ler, né, explicar a meditação da parábola do joio, né, que Jesus explicou. Vamos deixar as duas últimas parábolas, as duas parábolas que estão nesse evangelho também por último. A gente medita por último. Vamos explicar o joio e o trigo logo. Né, Jesus que explicou aqui nesse evangelho, né? Mas antes, tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Foi Isaías que disse isso. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Ou seja, as coisas do reino dos céus, os mistérios do reino de Deus, proclamado em parábolas, coisas que estavam escondidas desde a criação do mundo. Ou seja, coisas que não foram proclamadas nem para Adão e Eva, nem para Noé, nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. Não, nem para Moisés, nem para Josué, nem para José do Egito, nem isso não foi proclamado para ninguém, nem para Elias. Não. Isso foi proclamado só para nós. Olha isso. Olha que honra, olha que privilégio. Olha que felicidade em saber. Essa palavra de Deus, palavra do próprio Deus,
na boca de Jesus Cristo, que também é Deus, proclamada para nós. Coisas que nem reis e profetas ouviram. Justos reis e profetas no Antigo Testamento não ouviram isso, e nós ouvimos. Nós estamos ouvindo, temos o privilégio, a honra, a felicidade de ouvir. Agora vamos meditar agora a explicação da parábola do joio e do trigo. Então, quando Jesus deixou a multidão, seguiu com seus discípulos para casa, os próprios discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Senhor, explica-nos de novo, né? Mestre, Rabuni, né? Que ele tinha falado. Explica-nos de novo, por favor, a parábola do joio, né? Olha, a parábola do joio e do trigo não é muito difícil de ser entendida, não. Não é uma parábola muito misteriosa, uma coisa assim muito... É bem fácil de ser entendida, né? Se a gente tivesse lá, acredito que a gente poderia entender também, né? O que ele está falando. Porque eles entenderam a parábola do fermento nas 3 porções de farinha, que vamos falar também daqui a pouco. E eles entenderam a parábola do grão de mostarda também, né? Entenderam. Na minha visão, não sei, né? Acredito eu, que essas 2 parábolas do grão de mostarda e do fermento nas 3 porções de farinhas são mais difíceis de ser entendidas do que a parábola do joio e do trigo. Acredito eu. Mas eles entenderam. Então o que nos leva a crer, a acreditar que não é que eles não tinham entendido a parábola do joio e do trigo, é que eles não queriam entender o que eles tinham entendido, né? Eles não queriam entender o que eles tinham entendido. Não é possível que seja isso, deve ser outra coisa. Porque, por exemplo, um Deus que permite o mal, que permite a ação do maligno, né? Isso é um mistério da iniquidade. Lembra que a gente meditou acho que foi ontem, anteontem, né? Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite a iniquidade? Né? A gente falou, não sabemos, mas esse evangelho nos dá uma luz muito grande, né? Sobre a respeito do mistério da iniquidade. Dá uma luz muito grande. Um Deus que permite o mal, né? Permite o mal crescer junto com o bem. Permite... Porque Jesus nos explica aqui, né? Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo. O campo é o mundo, né? A boa semente são os que pertencem ao reino, os filhos de Deus, os eleitos. O joio são os que pertencem ao maligno, ou seja, que estão sob o domínio de Satanás, estão sob o domínio do diabo, do maligno. Certo. Vamos chegar nessa parte, explicar cada uma. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha. Então, acredito eu que, como eu estava dizendo, os apóstolos tinham entendido o que significa isso. Mas eles não queriam entender, eles não queriam acreditar que era isso que eles tinham entendido, né? Deus que permite a ação do mal, permite o mal crescer junto com o bem, ou seja, permite o joio crescer junto com o trigo. Eles não conseguem entender como que Deus, Jesus, sendo todo poderoso, não passa a foice logo, acaba com todo o mal logo, sabe? Eles não conseguem entender isso. Deus não acaba com todo o mal logo de uma vez, né? Sabe por que Deus não acaba com todo o mal de uma vez? Porque se Deus acabasse com todo o mal de uma vez, era possível que eu e você fôssemos junto com o joio, junto com o mal. Entende? Quero ver se você entendeu mesmo. Porque o joio somos nós. O que você acha? Você acha que você é trigo ou você acha que você é joio? Acho que eu sou joio. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Ontem você falou que era trigo. 100% trigo. Ontem você me falou que era 100% trigo.
Eu sou mais pra joio. Não, presta atenção. Presta atenção. É muito errado a gente pegar alguém e dizer, essa pessoa é trigo, essa pessoa é joio. Todos nós somos cheios de pecado. Mas presta atenção no que eu estou falando. Escuta. Presta atenção. É errado você chegar e falar, essa pessoa é trigo, essa pessoa é joio. Ah, não, eu sou 100% trigo. Ah, não, eu sou... Ninguém vai chegar e falar eu sou 100% joio, porque, né? Deus que julga. Tô dizendo que você tá julgando, não, cara. Só me escuta o que eu tô falando, só me escuta, só me escuta. Só me escuta, por favor, só me escuta. Tô dizendo que não devemos falar que nós somos 100% trigo ou que outra pessoa é 100% joio. Porque todos nós temos trigo e joio dentro de nós. E o que vai prevalecer? O que vai se destacar mais? O que vai dar mais, né, real sentido ao que somos? O que nós alimentamos mais. Eu acho que eu tenho... Se nós alimentamos mais o joio, ou seja, o que é o joio? O joio é o pecado, é a maldade, é a raiva, o ódio, a inveja, todo tipo de coisa ruim desse mundo. Entende? Isso é o joio. Se nós alimentamos mais isso, nós seremos mais joio. Então, se nós alimentamos mais o trigo, o que é o trigo? O trigo é o amor, é a misericórdia, é a mansidão, é a humildade, é a paciência. Entende? O trigo é isso. Dentro de nós, todos nós temos bem e mal dentro de nós. O que vai prevalecer é o que nós alimentamos mais. Se a gente alimenta mais o ódio, a raiva, o pecado, a maldade, isso vai crescer mais dentro de nós. Se a gente alimenta, entendeu? O joio vai se prevalecer em nós. Se nós alimentamos mais o amor, a misericórdia, a fraternidade, a mansidão, a paciência, a esperança, a fé, sabe? Isso vai prevalecer mais em nós. Nós seremos mais trigo do que joio. A questão é... 10% de joio. A questão é... Não, vamos colocar em porcentagem não, porque não tem nem como fazer isso. A questão é... Todos nós somos trigo e somos joio. Todos nós. Temos trigo e joio dentro de nós. O que a gente alimenta mais vai prevalecer mais. Por isso, tem que ter muito cuidado que a gente pedir, né? Mas, claro, pedir para Jesus acabar com todo o mal logo de uma vez. Para Deus vir, né, com seus anjos, sua glória, acabar com todo o mal de uma vez. Aí você se pergunta, será que se Deus vir acabar com todo o mal de uma vez logo, que nem está falando aqui nesse evangelho, que lado será que eu vou estar? Será que eu vou ser joio ou vou ser trigo? Porque tem que se perguntar isso, né? Será que eu vou ser amarrado em feixes e vou ser guardado no celeiro de Deus, que o celeiro é o céu, né? Você é amarrado em feixes com um trigo e você guardado no céu, no celeiro? Ou você é amarrado em feixes e se jogado ao fogo, que é o inferno? A gente tem que se perguntar isso. O que eu entendi aí é que o joio vai pro inferno. Vai pro fogo. Sim. No dia do juízo final. Jesus está falando desse evangelho do juízo final, do apocalipse, da parousia. Entende? E o trigo vai pro celeiro, pro céu. Por isso que ele permite o mal, entende? O livre-arbítrio. A pessoa escolhe, ela quer ser bem, ela quer ser mal, ela escolhe. Deus não interfere nisso. Entendeu? É por isso que eu digo, a maior bênção e ao mesmo tempo a maior desgraça que Deus já fez conosco foi nos dar o livre-arbítrio. A maior bênção, se nós usarmos esse livre-arbítrio para obedecermos a Deus, para fazermos a vontade de Deus aqui na terra e sermos filhos amados, filhos de Deus. Entende? Realmente sermos trigo, que nem Ele espera que sejamos. Isso é uma bênção ao livre-arbítrio. Nós escolhemos obedecer a Deus, nós escolhemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não pelos nossos impulsos, nossas vontades, nossos maus desejos, nossas más paixões, entende? Nossa má inclinação, a concupiscência da carne, não. Nós escolhermos obedecer, ser dóceis ao Espírito Santo, aos impulsos do Espírito Santo de Deus. Ou nós escolhermos usarmos esse livre-arbítrio de forma errada, para vivermos a libertinagem, vivermos as obras da carne, tudo que nos afasta de Deus. Entende? Aí não vou dizer que seremos 100% joio, porque isso só Deus sabe. Mas seremos uma grande parte de joio, até mais do que trigo, infelizmente. Entende? Mas ninguém pode apontar e dizer, essa pessoa é joio, essa pessoa é trigo. Quem é você para dizer que alguém é joio? Sabe? Só Deus sabe. Só Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Só Deus sabe quem é justo ou injusto. Que a pessoa pode aparentar ser trigo,
pode aparentar ser justa, ser santa, mas pode ser viver completamente longe de Deus. Só vive de aparência, entende? Completamente joio, infelizmente, né? Completamente entre aspas, né? Porque não tem como saber. Mas o que pode aparentar ser trigo pode ser joio. E o que pode aparentar ser joio pode ser trigo, entende? Só Deus vê o íntimo dos corações, como diz a leitura de hoje. Só Deus vê o íntimo do coração de cada um. Só Deus conhece realmente quem somos, o que somos, para que viemos aqui e o que podemos ser. Podemos usar também uma comparação dessa, assim. O joio é o pecado, entende? Todos nós temos pecados dentro de nós, todos nós, sem exceção. O trigo é as virtudes, entende? E todos nós também temos virtudes dentro de nós, mas a questão é, o que prevalece mais, o pecado ou as virtudes? Porque se você for batizado, porque o batismo nos dá os dons, as virtudes, os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo manifesta as virtudes, entende? Mas depende de nós. O que vamos manifestar mais? As virtudes do Espírito Santo, as virtudes provenientes dos dons do Espírito Santo ou o pecado, o joio? Depende de nós. Agora vamos explicar as outras parábolas que estão nesse evangelho. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninho em seus ramos. O que significa isso? A semente de mostarda é como se fosse a fé. Nossa fé, que às vezes é pequena, é sem muito sustento, não tem. Nossa fé que precisa aumentar muito mais. Entende? E quando essa fé aumenta através da graça santificante do Espírito Santo de Deus, da meditação, da leitura da palavra, das santas missas, da comunhão, da santíssima comunhão, Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, constantes, entende? Oração constante, nossa fé aumenta. Com todas essas coisas, a nossa fé se torna como uma árvore onde os pássaros vêm e fazem ninhos. O que significa isso? Os santos e santos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana são exemplo disso, dessa palavra. Entende? Porque todos os santos tiveram os santos de devoção e se inspiraram neles. Entende? Por exemplo, Santa Clara de Assis se inspirou em São Francisco de Assis. Entende? Santa Clara, né? Santa Clara de Assis se inspirou em São Francisco de Assis. E essa é a função dos santos. A função dos santos e santas é apontar o Cristo, apontar Jesus Cristo. Porque os santos e santas são santos e santas porque tiveram Cristo como modelo. Entende? Aquela pessoa viveu a vida como Cristo viveu. Por isso, quando a gente imita os santos e santas, nós estamos imitando o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo. Entende? Uma vida de pobreza, de obediência, de castidade. Uma vida inteiramente dedicada a Deus. Imitar os santos e santas é imitar o próprio Cristo. A função dos santos e santas é essa, apontar o Cristo. Não tem outra função que não seja essa. Entende? Vamos agora meditar a última parábola desse evangelho. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. O que significa isso? Você já ouviu aquele ditado que uma maçã podre estraga todas as outras maçãs? Conhece? Não é uma maçã podre. Não, só calma, qualquer fruta. Tá, mas vamos usar a maçã como exemplo. Não, mas é qualquer fruta se encostar na outra estraga. Tá bom, qualquer fruta podre tiver em outras frutas, estraga todas as frutas. É verdade isso, né? Não é verdade isso? É igual se fala uma ovelha ruim bota um rebanho a perder. Pois é. É por aí. Pois é. Com o reino dos céus é o contrário disso.
com o reino dos céus. O reino de Deus é o contrário disso. Presta atenção no que eu estou falando. O que significa o contrário disso? Uma maçã boa, uma ovelha boa, pode fazer todas as outras frutas ficarem boas também. Uma ovelha sã, com saúde, pode fazer todas as outras ovelhas ficarem com saúde também, que estão ao redor dela. Entende? É isso que fala essa passagem aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, que nem os santos e santas foram, pode fazer com que outras pessoas fiquem também cheias do Espírito Santo de Deus. Entende? Obedeçam a Deus, temam a Deus, amem a Deus de todo o coração, toda a alma, com toda a força. Amem a Jesus Cristo, que nem os santos e santas amaram. Entende? Isso que fala essa passagem aqui. Vamos finalizar. Maravilhosa essa meditação, maravilhoso esse evangelho. Nossa, que evangelho maravilhoso. Antes de finalizar, peraí, tem uma outra coisa que eu quero falar também. São Mateus, capítulo 13, versículo 43, que está nesse evangelho. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Os justos brilharão como o sol. Me vem na cabeça, direto. Quem é essa que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha. Agora, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Não, parou. Eu me empolguei. É só para ficar na tela brilhante como o sol. Por que Nossa Senhora é brilhante como o sol? Porque ela viveu a justiça e a santidade de Deus aqui na Terra. Enquanto viveu aqui na Terra, ela foi obediente, foi submissa à vontade de Deus como ninguém. Entende? Por isso agora ela brilha eternamente no reino de Deus. Brilha como o sol, por causa da justiça que ela viveu aqui na Terra. Entende? Os justos brilharão como o sol. E a função de Nossa Senhora também é apontar o Jesus Cristo, apontar o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Entende? Quando a gente olha Nossa Senhora, pega Nossa Senhora como modelo das virtudes, modelo de santidade, modelo de justiça, em quem Nossa Senhora se inspirou? No próprio Jesus Cristo, no próprio Deus. Entende isso? Imitar as virtudes de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, é imitar o próprio Jesus Cristo também. Vamos finalizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.